Bom dia, queridos alunos do primeiro ano, como estão vocês? Eu espero que vocês todos estejam bem. E hoje a gente vai continuar a aula da semana passada. Na semana passada a gente falou sobre arte cristã primitiva ou paleocristã e a gente iniciou com a fase catacumbária. Esse tipo de arte ela tem duas fases. Na verdade, eu considero como uma única fase, né, que é a fase catacumbária, a fase em que eles começam a fazer as pinturas nas catacumbas para enterrar os seus mortos e marcá-los escondidos do Império Romano. E aí, nessa época, eles começaram a fazer símbolos e depois pintar cenas, né, com muita influência da arte romana. E depois começa a fase que é a fase basilical, que eu chamo de uma fase de transição entre a arte cristã primitiva e a arte cristã oficial, tá? Então, vamos falar sobre essa fase basilical, tá certo? Que ela começa quando o imperador Constantino, ele divide Roma em 4 unidades administrativas. Por que que ele faz isso? Ele faz isso para reunificar, ajudar ele a reunificar o império após o enfraquecimento da base administrativa. Então, ele divide em 4 partes, faz um sistema tetrárquico para facilitar a administração do império, tá? Lembrando que o Império Romano ele se tornou muito grande. Na época, o que que ele fazia? Inclusive um sistema que a Igreja Católica adotou no lugar, em vez dele destruir a fé e a cultura daquele lugar, ele absorvia. Então, nessa época, tinha mais de 150 cultos diferentes dentro do Império Romano, era o Império Pagão. E o cristianismo, ele era proibido, então ele era perseguido, tá? Depois, aí no começo do século IX, Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império, e aí as coisas se inverteram. O paganismo passou a ser perseguido. Agora, lembrem-se que houve o Edito de Milão, né, que exigiu e tal, em 313, reivindicou, né, essa legalização do cristianismo, e historicamente, o que aconteceu? Houve também vários concílios, e aí vem o imperador Justiniano também para fixar essas coisas, e aí a gente vai ter a arte cristã oficial, mas a gente está nesse período de transição. Houveram concílios, né, o famoso concílio de Nicéia e tudo mais, para definir como é que seria essa nova religião, e para evitar vários problemas, afinal de contas, antes do cristianismo ser oficial, havia muitos cultos pagãos. Então, muitas coisas foram incorporadas ao catolicismo, né? No caso, a religião cristã, a primeira, né, religião cristã oficial. Muitas coisas foram incorporadas para evitar problemas. Então, eles fizeram um concílio, se organizaram para decidir como seria. Então, por exemplo, a figura da mãe com o filho, que existia em várias culturas pagãs, como Semíramis e o filho dela, Ísis e Horus no Egito, não sei quem, mas não sei quem, sabe? Tinha muito a deusa mãe com seu filho, isso existe em praticamente quase todas as civilizações antigas. Então, eles pegaram a figura da mãe Maria com seu filho Cristo, para substituir, para que essas culturas não sentissem um impacto tão grande no início. Aí, mais para frente, na Idade Média, aí vem as cruzadas, né? Mas não é isso que a gente está falando agora. Né? A gente tem as cruzadas, tem as guerras santas contra os povos islâmicos, enfim. Mas, no momento, o que a gente está falando? Esse comecinho de mudança, né, da religião pagã para uma religião para uma religião cristã, ele precisava ser um pouco maleável nesse sentido, apesar dos pagãos serem perseguidos, tá? Então, a gente está nessa fase de transição, de decisões, né? Ainda está começando tudo isso, tem o imperador Teodósio ainda que vem para fechar, deixar tudo fechadinho, tá? Mas, por enquanto, está começando. A arte que era produzida ainda tinha muitas características da arte greco-romana, a arte clássica. E aí, com esse cristianismo, eles começam a buscar não a
representação fiel da realidade e nem a representação que era típica dos romanos, tá? Da arte romana, e nem a representação idealizada, né? Daquilo que seria perfeito. Por quê? Porque eles começam a procurar fazer uma pintura mais simbólica que representasse a parte espiritual, né? E não a parte mais dessa questão mais realista. Então, a pintura dos muros das igrejas começou a ser esquemática e simbólica, cores planas e perfis marcados, né? Bem desenhados, em vez de tentar fazer uma coisa mais realista, com perspectiva e tal, que os gregos e os romanos faziam, né, como a gente viu na pintura lá da outra aula sobre Pompeia. Então, eles vêm com uma figura mais plana, né? A figura de Cristo começa a ser associada à hierarquia imperial, né? Começa a ser associada à mesma importância, grau de importância do imperador, e a grandiosidade de Zeus, que era o antigo, era a maior divindade do panteão anterior, né? Do panteão pagão, Grécia e Roma. Então, a arte nessa fase, ela se afasta, né, dos padrões de estética clássicos e greco-romanos, pois ela estava mais interessada na expressividade das emoções e em temáticas mais espiritualizadas. Então, você vê aqui que está essa fase de transição ainda. Então, você tem aqui uma imagem que mostra uma cena, né, do Novo Testamento, quando Cristo vem, né, e manda ele atirar, né, as redes do outro lado para poder pegar peixes. Aqui você vê uma figura de um Cristo mais parecida com o imperador do que ela viria a ser pintada posteriormente na Idade Média, que é o que a gente está acostumado. A gente viu as figuras anteriores que pareciam que mostram Cristo, né, e as pessoas mais como romanos, com aquela estética romana, tá? Então você vê sem barba nenhuma, cabelos escuros, olhos escuros, uma estética mais romana aqui. Só que ela já começa a se afastar daquela estética mais da perspectiva, do realismo, né? Lembre-se que os romanos eram bastante realistas na hora de fazer as suas pinturas e as suas esculturas, e aqui você já tem contornos bem marcados, então já é uma mudança nesse tipo de pintura, tá? E aqui a gente vê mais algumas, tá certo? Aqui. Aí começa a fase das basílicas, né? Por isso que tem esse nome basilical. Começa os imperadores a construírem, né? O primeiro imperador, né, dessa fase, que é Constantino, ele começa a construir basílicas e igrejas, porque antes as igrejas cristãs não existiam, elas eram escondidas, as pessoas elas se reuniam de forma escondida para não serem pegas pelo imperador. E aí o imperador agora ele torna a religião cristã oficial, então começam a ser construídas as primeiras igrejas. E aí as pinturas elas são mais esquemáticas, aí você vê, né, marcas, né, uma pintura mais decorativa e não realista, tá? É isso, gente. Eu vou deixar na plataforma para vocês algumas questões a respeito de arte cristã primitiva, e aí vocês vão ver lá que essas questões elas têm a ver também com as duas fases. Na semana passada eu coloquei algumas questões apenas sobre a primeira fase, e agora eu vou colocar sobre as duas fases, a fase catacumbária e a fase basilical, que é essa fase de transição, que é super importante para a gente poder falar de arte cristã oficial, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.